Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 1º de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Região norte de São José recebe o programa Câmara Presente. Moradores do bairro Santana discutem com os vereadores sobre o projeto de lei de zoneamento. Secretaria de Saúde apresenta na Câmara balanço de gastos de 2015. Pagamento de funcionários e gestão do Hospital Municipal lideram as despesas da pasta. Câmara abre edital para processo seletivo de estagiários e representante do grupo Compartilhando Riso comenta sobre o trabalho da entidade que recebeu da Câmara o título de utilidade pública. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os debates sobre o projeto de lei de zoneamento chegaram à região norte de São José. O bairro de Santana foi o destino do programa Câmara Presente. Moradores da região se reuniram com os vereadores e apontaram dúvidas e propostas para compor o projeto que institui a nova lei de zoneamento. E agora a gente acompanha como foi o encontro. O bairro de Santana, localizado na zona norte de São José dos Campos, recebeu a 10ª reunião do programa Câmara Presente. O evento, realizado na Escola Estadual Santana do Paraíba, reuniu vereadores e a população para debater o projeto de lei de zoneamento. Durante o encontro, a arquiteta e urbanista Juliana Fisben explicou aos moradores as alterações previstas para a região norte. O que mais muda aqui na Zona Norte é a definição de uma zona central. A zona central ela tem uns critérios mais restritivos de preservação e tal, e todo esse miolo aqui da parte antiga da cidade está entrando nesses critérios mais de preservação. Como todo o resto da cidade, cai aquela definição de número de pavimentos. Aqui na Zona Norte era um pedaço pequeno que podia ter 8 pavimentos, a maior parte era 4, quer dizer, é o que está em vigor. E agora no projeto cai essa definição. Os moradores apresentaram sugestões aos vereadores. Entre os pedidos estão a construção de novas escolas, vias de acesso para a região e o desenvolvimento do bairro com mais comércio. Alguns moradores defenderam a liberação de prédios. É porque aqui em Santana poucos prédios, porque precisa de mais prédio aqui em Santana. Mas a minha vinda aqui hoje é mais para me inteirar sobre as mudanças que vão acontecer nessa lei de zoneamento. E Santana tem uma limitação de construção já com essa nova lei, com a lei de zoneamento estabelecida no governo passado. Existe uma luta muito grande para a mudança, Alguns são resistentes, outros não. Hoje a verticalização de qualquer bairro ou cidade, na minha opinião, é fundamental. Obviamente que tem que respeitar limites, e esses limites que vão ser estabelecidos aqui hoje. Não pode ser uma verticalização irresponsável. O bairro ele tem uma limitação sobre a galeria de esgoto, de água, eletricidade. Tudo isso tem que ser levado em conta. A iniciativa da Câmara Municipal de reunir a comunidade para debater o projeto de lei de zoneamento também recebeu a aprovação dos moradores. Primeiro que eu quero entender melhor essa lei de zoneamento, porque eu creio que ela é uma lei que tem que favorecer toda uma cidade, não só uma região. E a nossa Zona Norte aqui está muita necessidade, nós precisamos de um hospital, tem muita coisa carente, nós estamos com carência aqui. Eu vim participar para justamente entender, para ver o que tem de bom para nós aqui. Os vereadores Willis Goulart, Walter Hayashi, Roberto Deleven, Rogério Ciborgue e o presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, anotaram as sugestões apontadas durante o encontro. De acordo com os vereadores, os pedidos apresentados podem ser incorporados ao projeto como emendas. É uma oportunidade que eu, particularmente, como representante desse bairro, tenho de estar ouvindo, para depois sim tomar as decisões referente a essa lei de zoneamento, mas acima de tudo, poder ouvir de cada um, de cada morador, que é o mais interessado, o mais atingido, Então nós precisamos ouvir de cada um e fazer exatamente aquilo que as pessoas querem. É um dos bairros e regiões mais antigas de São José dos Campos, onde as pessoas costumam a gastar os seus recursos aqui mesmo na região norte, em Santana, e são pessoas que moram aqui há muito tempo. Então é importante você vir ouvir a população, ver quais são as emendas que terão que ser feitas para que depois a gente possa retornar e dar devolutivo para a população. É a segunda vez que nós estamos aqui na Zona Norte, que a população tem que reivindicar, tem que ver o que é melhor para a cidade, para a região. Isso aí cabe ao vereador apresentar emendas
para as comissões que ainda irão fazer suas emendas. Então é muito importante a participação da população. Nós temos hoje na legislação que permite apenas edificar até 8 andares. Agora a grande maioria são de 4 andares. Então essa proposta ela vem de encontro a um anseio da população de que pudesse ter algumas alterações. Essas alterações estão previstas, só que exageradamente agora. Não tem mais limite de altura, então isso é muito perigoso porque a Zona Norte tradicionalmente já é um reduto muito conservador e a preocupação nossa sempre será com relação à qualidade de vida. É importante esse debate com a população da região norte, uma região nossa, uma das primeiras regiões da cidade, a gente encontrar pessoas queridas aqui da nossa cidade e que a gente vê que tem a preocupação de crescer, mas crescer com qualidade de vida. O desenvolvimento nós somos a favor, desde que não percamos a qualidade de vida. E essa é a proposta que as pessoas vieram aqui hoje nessa reunião, muito participativa, com um debate bacana, com pessoas criticando, pessoas trazendo sugestão. Esse é o papel da Câmara Municipal, é estar perto da população, escutando com independência e com democracia. Essa é a segunda vez que os moradores da região norte se reúnem para discutir a lei de zoneamento. O primeiro encontro foi realizado em dezembro com os moradores dos bairros Altos de Santana e Telespark. Para conferir os próximos encontros do programa Câmara Presente, acesse o site da Câmara, câmarasjc.sp.gov.br. Em reunião realizada na Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde de São José prestou contas sobre os gastos de 2015. No ano passado, a despesa da pasta com saúde ficou em torno de 616 milhões de reais. A maior parte deste valor foi usada para pagamento de servidores e para a manutenção do contrato de gestão do Hospital Municipal. Em audiência pública de prestação de contas, a Secretaria de Saúde de São José dos Campos apresentou o balanço financeiro de 2015. Os dados apontam como foram utilizados os recursos do orçamento da saúde. A pasta recebeu a maior fatia do orçamento, com 29,75% dos recursos. Em 2014, o índice foi de 27,92%. Essa diferença pequena a gente pode analisar pela inflação, né? Se a gente fosse pegar o valor anterior que foi feito em 2014, 27, e jogasse a inflação embutida, ele ia chegar no percentual, apesar que houve queda da arrecadação. De acordo com os dados, mais de 40% dos recursos foram utilizados no pagamento de pessoal. Um quarto foi para a organização gestora do Hospital Municipal, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que recebeu 146 milhões. Ainda de acordo com a pasta, remanejamentos internos garantiram aumento no valor final do orçamento, que fechou o ano com 604 milhões empenhados, isto é, pagos ou comprometidos. Transferência entre secretarias, que a Secretaria da Fazenda faz, que foi remanejado para a Secretaria de Saúde, e mais o superávit financeiro apurado em balanço. A saúde teve aquele privilégio de pelo menos não ter o contingenciamento. Também foram apresentados indicadores como número de internações, consultas, oferta de leitos, vacinação, pré-natal, partos e mamografia. Chamou a atenção o aumento da mortalidade infantil, que atingiu 12,84 por 1.000 nascidos vivos. É a maior taxa desde 2008. Os representantes da Secretaria destacaram ainda as ações de combate à dengue e os mais de 14 mil atendimentos do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que completou um ano de implantação em setembro. A Câmara abriu processo seletivo para a contratação de estagiários em várias áreas do conhecimento. As vagas são para preenchimento de cadastro de reserva e as inscrições vão até a 3ª semana de março. A Câmara deu início a um novo processo para a seleção de estagiários. De acordo com o edital do processo seletivo, as vagas são para os cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, Ciência da Computação e Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade e Rádio e TV. A vaga para Engenharia Civil exige conhecimento básico em AutoCAD e o candidato precisa estar cursando o 3º ou 4º ano. Só serão aceitos os estudantes de Jornalismo e Rádio e TV que estejam no 2º ano em diante. Já quem pretende se candidatar para a vaga de Publicidade precisa estar cursando o 3º ou 4º ano do curso. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no site ciee.org.br. O candidato que não tem acesso à internet ou computador pode se inscrever no CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. As inscrições vão até o dia 14 de março e as provas estão marcadas para o dia 20 de março. O auxílio para os aprovados é de R$ 782, mais vale transporte e alimentação.
A Câmara Municipal de São José dos Campos tem hoje 43 estagiários, atuando em diversos setores do Legislativo. No próximo bloco você vai conhecer mais sobre o trabalho do grupo Compartilhando Riso. A entidade que realiza ações voluntárias em hospitais de São José ganhou o título de utilidade pública. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A gente sabe a importância que um gesto de carinho e atenção tem para as pessoas que estão internadas em hospitais, né? E um grupo de voluntários aqui de São José oferece justamente esse conforto aos pacientes. A entidade Compartilhando Riso visita hospitais para dar apoio e suporte aos internados e também à família. E esse trabalho foi reconhecido pela Câmara. O grupo ganhou o título de utilidade pública. A repórter Vivian Scatolin conversou com uma das fundadoras do Compartilhando Riso e agora a gente conhece um pouco mais sobre a história da entidade. Vivian, muito boa tarde. Olá, a Câmara Municipal reconheceu como de utilidade pública a Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor. E eu converso com a presidente da associação, a Poliana Riso. O principal projeto dessa associação é o grupo Compartilhando Riso. Obrigada pela presença, viu, Poliana? Eu que agradeço o convite. Como que surgiu esse trabalho voluntário? Porque como vocês se vestem como palhaços e vão visitar hospitais, 5 hospitais, asilos, creches. Conta essa história pra gente. Foi assim, foi em 2010, um grupo de pessoas, na verdade eram umas 7 pessoas, a gente fundou uma associação para fazer esse tipo de trabalho, né? O meu pai, ele é palhaço há mais de 30 anos. Então, ele já tinha essa arte, né? E aí a gente passou a fazer treinamentos e treinar o pessoal para poder fazer as visitas no hospital. E a gente conhecer também esse ambiente. A gente começou em um hospital e aí, nesse período, hoje a gente está em 5 hospitais. E quantos voluntários atuam hoje na associação e qual a frequência do trabalho? Nós temos hoje 165 voluntários, sendo que 100 estão em treinamento e 65 atuando nos hospitais, né? A periodicidade é assim, a gente pede para eles uma visita por mês, pelo menos, por voluntário. Mas tem voluntário que faz visita toda semana, tem voluntário que faz visita 2 vezes por mês, aí vai do limite da disponibilidade de cada um mesmo. Uhum. E como é o treinamento para se tornar voluntário? O treinamento tem duração de 6 a 8 meses, né? E é feito baseado em conscientização voluntária, palhaço, improviso e também a questão de higienização hospitalar, a questão de os cuidados que tem que ter no ambiente hospitalar mesmo. Porque o palhaço, quando ele vai trabalhar, né, atuar no circo ou numa festa, todo mundo que está ali já está preparado para um momento de alegria. Agora, no hospital, seja um familiar ou um paciente internado, o clima, né, é diferente. É diferente. Por exemplo, quando você bate na porta do quarto e pergunta, eu posso entrar? Você não sabe o que você vai encontrar ali. Lógico, você pergunta para a enfermeira, eu posso visitar todos os quartos? Aí a enfermeira fala, pode, só que a gente não entra em detalhes do que o paciente tem. Então, e questão assim de humor e tal, tem paciente que não está preparado para aquela visita, como tem paciente que vai te receber tudo bem, vai ter aquele paciente que vai ficar meio em dúvida se vai deixar você entrar ou não, e aí você tem que ter todo o jogo de cintura para respeitar o não de um paciente, para convencer aquele que está em dúvida de que vai ser bom para ele, né? E brincar muito com aquele que abriu a porta para você, né? Uhum. E qual é o maior retorno, assim? O que vocês percebem como recompensa? Então, quando você começa a acompanhar um paciente no hospital, mesmo que você não sabe o que ele tem, mas você vê que ele melhorou, você acompanha aquele processo e ele te agradece, né? Na nossa página mesmo do Facebook, a gente recebe inúmeras fotos, porque a gente não tira foto assim, por exemplo, eu vou lá e tiro uma foto, eu vou fazer um selfie com o paciente. A gente não faz isso, mas os próprios pacientes fazem, familiares fazem, e aí eles nos enviam as fotos agradecendo a visita por inbox, e daí a gente passa isso para os voluntários e isso é gratificante, porque daí você fala, poxa, o que eu estou fazendo lá
tá tendo um retorno, sabe? Foi bom para aquela pessoa. Mudou um pouco. O estado de que espírito. é o que a gente leva, né? A gente leva isso. Se a pessoa está pensando positivo, se a pessoa está de bom humor, os remédios, cientificamente provado que os remédios têm um efeito mais rápido. E é legal você receber depoimento falando que me ajudou, sabe? Isso me ajudou porque mudou meu dia, né? Às vezes nós somos as visitas daquele paciente. O paciente não recebe mais ninguém. Então, isso é gratificante. E o que esse reconhecimento como utilidade pública vai mudar, vai ajudar a associação? Eu acho que em primeiro ponto, assim, para a gente é a questão de ser reconhecido. E o segundo é a parte de confiabilidade da associação, porque quando você tem esse reconhecimento, né, os hospitais criam mais confiança, é uma questão de qualidade do trabalho, né, de você ser reconhecido. Eu acho que o principal é isso. E como que vocês se mantêm? A gente se mantém hoje com a ajuda de empresas que nos doam seus serviços, nos doam aquilo que elas fazem de melhor. Então, a gente tem uma gráfica que faz as coisas pra gente, tudo que a gente vai precisando, a gente vai pedindo, as empresas vão se tornando parceiras e doam aquilo que elas podem doar pra gente naquele momento. Para quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho, de repente se tornar voluntário, como que faz? Tem o nosso site, que é www.compartilhandoriso.com.br. Aí lá tem a página de contato. Você só deixar os seus dados com interesse em ser voluntário que a gente envia a resposta. Obrigada, Poliana, pela presença, pelas informações. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Vivian, também a Poliana, e parabéns aí ao grupo pelo bonito trabalho. E no próximo bloco tem esporte aqui no Diário e tem também atleta de São José tentando uma vaga na equipe olímpica brasileira de taekwondo. Isso e muito mais daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José? Na nossa agenda de serviços, você acompanha as vagas disponíveis na cidade. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para as seguintes áreas: auxiliar administrativo e chefe de serviço de limpeza. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E essa terça promete ser animada e engraçada aqui em São José. Tem show de música contemporânea, forró, espetáculo de stand-up. Ficou curioso? Então confira a nossa agenda cultural. Hoje tem show do coletivo Tempo Câmara no Sesc de São José. O grupo apresenta repertório inédito valorizando a música contemporânea brasileira ao som de guitarras. O show é às 7 da noite. A entrada é livre, mas os lugares são limitados. E essa terça promete muitas risadas. Os comediantes Luiz França, Robson Nunes, Fábio Gueré e Daniel Vilas Boas apresentam um espetáculo de stand-up comedy. O número começa às 8 da noite em um bar na Avenida Cassiano Ricardo. Ingressos a R$30. Para quem gosta de dançar, tem o show do Jorge do Rojão e os Swingueiros. A banda apresenta repertório de forró pé de serra para ninguém ficar parado. O show é às 8 da noite, num bar na Avenida Ademar de Barros, número 1467. Ingressos a R$15. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para hoje e também para amanhã. A tarde desta terça deve ser chuvosa aqui em São José. As temperaturas se mantêm amenas, a máxima é de 23 graus, mínima 18. Na quarta, o céu continua nublado com muitas nuvens. A chance de chover é grande, 90%. Máxima 23 graus, mínima 16.
Hoje o Giro está em clima de Olimpíadas. É porque a Júlia Vasconcelos, atleta da nossa cidade, faixa preta de taekwondo, já começou os preparativos para tentar uma vaga nas Olimpíadas. Ela vai participar de uma seletiva e pode representar o Brasil nos tatames. Quem tem os detalhes e também vai nos informar sobre outros destaques do esporte da cidade é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E nós começamos o nosso giro esportivo desta terça-feira falando de taekwondo. A seletiva olímpica, que vai definir os atletas que vão ao Rio 2016, foi adiada do próximo dia 6 de março, onde aconteceria no Rio de Janeiro, para 18 de abril, em Vitória do Espírito Santo. Entre os atletas que disputam uma vaga está a joseense Júlia Vasconcelos, que tem outras duas adversárias em busca desta vaga olímpica. Falando de futebol, o São José Esporte Clube se vê às voltas com a crise, já que não vence as 7 partidas no Campeonato Paulista da Série A3. E eu conversei há pouco com o técnico Vladimir Pereira, que abordou um pouco dessas situações. Primeiro, ele falou sobre a situação do grupo e o clima de trabalho, apesar dessas 7 rodadas sem vitória. Vamos ouvir. Iniciou bem a competição, mas a gente sabia das necessidades de algumas coisas, mesmo nas vitórias. Eu sempre falo, é por parte, não vamos misturar as coisas extra-campo, porque aí estaria expondo os profissionais. A crítica seria até bem aceita se a gente não tivesse um time tão competitivo, tivesse a situação que a gente está, se falasse que era as derrotas muito por deficiências. O técnico colocou o cargo à disposição da diretoria e os diretores do São José bancaram. Ele disse até onde é o limite em que ele suporta tamanha pressão. Na verdade, quando você não tem mais condições e você não pode trazer mais ajuda, aportar nada para a equipe, eu acho que o treinador tem que realmente ver isso daí e se colocar à disposição. Nós estamos numa situação ruim, não podemos aqui estar buscando desculpas, temos que agir, temos que trabalhar, então é só a gente ajustar mais, entrar com mais atenção e determinação que a gente vai chegar de novo às vitórias e o time vai sair da situação onde está. O São José tenta sair da crise, desta vez contra o líder da competição. Amanhã, quarta-feira, joga no estádio Martins Pereira, às 3 horas da tarde, contra o Rio Preto. E o São José dos Campos Futebol Clube, outro time da cidade, encara outro líder da competição, o Atibaia, também no estádio Martins Pereira, às 8 horas da noite. Ou seja, rodada dupla aqui em São José dos Campos, no futebol da Série A3. Para a gente fechar o boletim de hoje, falando de rugby. No próximo sábado, o Brasil recebe a Argentina no estádio Martins Pereira, a partir das 8 horas da noite, pela última rodada do Torneio de Rugby das Américas. Este torneio é em preparação para as Olimpíadas de 2016. Bem, as informações do esporte de hoje ficam por aqui. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.